Quando se fala a lei de Deus, provavelmente o que surge na mente de muitas pessoas são os 10 mandamentos. E não é sem motivo. Obviamente que os 10 mandamentos foi um marco na história da humanidade, em que Deus revelou para Moisés, numa dispensação bíblica que a gente chama de mosaica, né, quais eram os limites do comportamento humano para aquele período da história. Lembrando que antes da dispensação mosaica, lá atrás, a primeira dispensação adâmica, tinha uma lei de Deus, tinha uma regra: daquela árvore do jardim vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem dela vocês vão morrer. Não existiam os 10 mandamentos naquela época, mas já existia uma lei de Deus. Então a lei de Deus, ela depende da dispensação. A gente lembra dos 10 mandamentos, mas Deus fala: não terás outro Deus diante de ti. Primeira coisa, eu sou o único Deus, ele fala. Depois, para não fazer imagem e idolatrar a imagem, o único que deve ser adorado é o próprio Deus, é o segundo mandamento. Depois, não usar o nome dele em vão, não falar em nome de Deus. Deus não deu aval para ninguém falar em nome dele. Então as pessoas precisam se submeter a ele e não colocar ele nos seus negócios. Essa é a dispensação mosaica. Lembrar do dia de sábado. Deus criou o homem em 6 dias, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Então ele ensinou para nós que nós devemos guardar o 7º dia. A cada 7 dias nós devemos descansar. Isso faz parte da necessidade do homem, esse descanso sabático. Tá? A gente sabe que nos tempos modernos, muitos adotaram o domingo como o descanso sabático, né? O dia da semana. Por exemplo, pastores que trabalham durante o domingo, o dia sabático deles normalmente é segunda-feira. Né? E existem algumas pessoas que adotam o próprio sábado mesmo, né? Do calendário gregoriano. Lembra do dia do sábado e honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. É um mandamento de Deus que vem com promessa. Em fazendo isso, você vai receber da parte de Deus longevidade. Olha que interessante. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou não mintais, e não cobiçarás, quer dizer, não deseja nada de outrem. Esse é nos 10 mandamentos, dispensação. Mas o que eu quero falar é que nós vivemos hoje na época da graça. E eu gostaria de citar para vocês agora o mandamento de Deus que saiu da boca do próprio Deus, ou da própria boca do próprio Deus, durante a época que ele pisou aqui na terra. Quando a gente lê a Bíblia, tem algumas versões que tudo aquilo que saiu da boca de Jesus é escrito em vermelho. Então eu quero citar para vocês aqui, fazer um quote, né, uma citação, entre aspas, palavras da boca do próprio Senhor Jesus, palavras vermelhas escritas na Bíblia. Ele falou de 2 grandes mandamentos, isso agora para a nossa época da graça, dispensação da graça. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Vamos analisar um pouco esse grande mandamento que Jesus nos deixou, que é composto de 2, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero enfocar nesse a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Imagine, agora eu vou falar como John Lennon, imagine, se cada ser humano, quando fosse disparar uma ação com relação ao seu próximo, ele fizesse uma sinergia e trocasse de lugar, se imaginasse no lugar do próximo antes de disparar a ação. Tipo, o que você não quer para você, não faz para o outro. Imagine se todo ser humano, se todo ser humano, antes de agir, ele se colocasse no lugar do outro e só agisse se ele tivesse certeza que aquilo que ele fosse fazer
não seria ruim para a pessoa. Só se colocar no lugar. Você gostaria que fizessem para você isso que você está prestes a fazer para alguém? Se você não gostaria, não faça. Observando esses 2 mandamentos, vocês vão observar toda a lei e todos os profetas. Que a gente sabe que depois ali dos 10 mandamentos, em Levíticos, né, Deus através dos profetas, ele começou a escrever uma série de detalhamentos ou de, vamos dizer assim, regulamentos mais específicos a respeito de outros temas para orientar então o povo judeu como deveria viver naquela época. Muito importante a gente entender isso, que em todos os momentos a lei de Deus, ela não é a expressão de um Deus tirano que cria uma série de regras para serem observadas e os que não observarem estão fora, né? Perdeu o mané, né? Como se Deus fosse um tirano. Não, ele é o Criador amoroso que criou o ser humano à sua imagem e semelhança e falou para eles, olha, é assim que as coisas funcionam, está aqui a minha lei, observem-na, vivam segundo a minha lei e vocês vão se dar bem nessa vida. Ele coloca várias vezes para o homem a lembrança de que o homem tem escolha, de que o homem tem o livre-arbítrio. E Deus sempre fala para o homem, escolhe a vida. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, os 2 caminhos, o largo e o estreito. Escolha a vida para que vivam. Então o que Deus tem para nós através da sua lei é vida, e é vida eterna. Como tem vídeos aí que eu já comentei, o propósito maior de Deus é levar cada um de nós para viver com Ele eternamente. Esse tempo que nós passamos aqui de provação, e é por isso que nesse ambiente hostil existem as suas regras, as suas leis espirituais, para que a gente possa entender, conhecendo as leis, observá-las. E não só isso, Deus deixou para nós, nessa dispensação, no dia de Pentecoste, desceu sobre nós o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e nos capacita a cumprir os seus propósitos. Ele transforma, a Bíblia nos diz que Deus opera em nós, através do seu Espírito, tanto o querer quanto o efetuar. Você pode esbarrar, às vezes, com a tua vontade, você pode dizer, puxa, como Paulo um dia disse, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo detectou essa lei, você pode detectar, talvez você esteja detectando na tua vida, pô, as coisas que eu sei que eu não devo fazer, eu sou tentado e eu não consigo deixar de fazer, eu não consigo vencer as tentações e eu continuo fazendo as coisas que eu já sei que eu não tenho que fazer, né? Você já tem a revelação do que não deve fazer através de Deus, mas Deus, além de dizer para você o que não deve fazer, Ele dá todas as condições para que você não faça e que você seja livre a nível da vontade, para que você tenha a vontade de fazer exclusivamente aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom para você, aquilo que gera vida, e gera vida não só para você, mas aqueles que vivem ao seu redor também. Tá bom? Medita sobre isso e eu espero que você me busque num próximo vídeo.